Tudo bem, pessoal? Vamos continuar então aí para a gente ver o último grande bloco, tá? Do conteúdo programático de vocês e daí a gente já finaliza isso, tá? Já finaliza essa parte do conteúdo e a gente pode ver algumas alterações em legislação processual penal que o pacote anticrime trouxe. Lembrando que algumas coisas a gente já viu, né? Juiz das garantias lá e todo o procedimento que foi incluído, né? Tanto do juiz das garantias quanto da cadeia de custódia das provas. Então, isso a gente já viu. Então, a gente vai ver depois dessa parte aqui dos atos processuais, comunicação dos atos processuais, citação, intimação e notificação, são só as alteraçõezinhas aí que a gente ainda não viu do pacote anticrime, tá? Para vocês anotarem na apostila de vocês e na legislação. Tem algumas coisas que eu acho que na apostila tá antigo ainda. Aí vocês têm que dar uma alteradinha. Não lembro se eu fiz todas as alterações. São várias coisinhas, né? Aí, são várias e ao mesmo tempo não são muitas. Isso que é interessante, assim. É algo que a gente consegue matar em uma aula, né? Então é bem bacaninha. Então vamos lá, gente. Atos processuais, comunicação dos atos processuais, citação, intimação e notificação. O que a gente tem que começar a entender, gente? Então, atos processuais, o ato jurídico é uma declaração humana de vontade, tá? Destinada a provocar uma consequência jurídica. Então, de forma assim, genérica, né? Atos processuais é isso, tá? O ato processual é um ato jurídico praticado por algum dos sujeitos da relação processual no curso do processo. Então, para praticar um ato jurídico, né, entende-se que essa pessoa tem que ter capacidade para isso, né? Começamos aí. A conduta dos sujeitos processuais que tenha por efeito a criação, modificação ou extinção de situações jurídicas processuais, tá? Isso tá lá no materialzinho que eu postei no AVA para vocês, tá? Tá em formato de slides, eu não transformei em apostila porque ia demorar muito e daí eu não quis atrasar a aula de vocês, tá? Então tá lá no AVA os slides, quem quiser transforma em formato texto, apostila, quem quiser acompanha pelos slides mesmo, tá? Tem o conteúdo ali, então não tem dificuldade, beleza, gente? Nossa, eu tô com uma coceirada no nariz, uma espirradeira, dor de garganta. A gente já até fica meio píssico, né? Se é essa porcaria desse vírus ou se não. Ou se é só uma alergia mesmo. Mas, vamos lá. Então, atos das partes versus atos do juiz versus atos dos auxiliares da justiça. Gente, cada parte, cada integrante ali da relação processual pode praticar um tipo de ato. E alguns atos só podem, né? São restritivos. Das partes, dos auxiliares, do juiz, do promotor, tá? Então, cada um tem a sua função dentro do processo, tá? Então, atos das partes, postulatórios, instrutórios reais e dispositivos. Então, postulatórios buscam um pronunciamento judicial sobre o mérito ou não, materializam-se nas petições, denúncia ou queixa, defesa prévia, solicitação de substituição de testemunha. Então, esses aí são os atos propriamente das partes, tá? Instrutórios buscam a formação do convencimento do juiz, então são alegações e atos probatórios. Reais se concretizam em coisas materiais, exibição de coisa apreendida, pagamento de fiança, entrega para prisão, tá? E dispositivos são declarações de vontade sobre a existência ou inexistência ou modificação de questões relacionadas à tutela jurisdicional. Então, a desistência, a transação, a submissão, tá? São esses alguns atos aí das partes, postulatórios, instrutórios, reais e dispositivos, tá? Os atos do juiz são atos decisórios, instrutórios e de documentação. Então, decisórios abarcam aí sentenças, decisões e despachos. Isso é o que o juiz faz, tá? Instrutórios se destinam à produção de provas e convencimento do juiz. Agora, esse instrutórios, gente,
vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Porque o 135 do CPP, 135 é o que prevê aí que o juiz pode determinar a produção de alguma prova de ofício, tá? Ele não ele não foi revogado pelo... É 135? Acho que é 135. Ele não foi revogado pelo pacote anticrime, ele ainda está valendo, então o juiz tem o poder de determinar alguma produção de prova, esclarecimentos, né? E ele não feriria o processo acusatório, o procedimento acusatório, que é o que o nosso CPP né? Muitos aí, antes das alterações do pacote anticrime, a gente defendia que o nosso sistema ele continuava sendo inquisitório. Tá? Ainda que alguns doutrinadores alegassem que ele era misto, então ele tinha momentos em que o juiz tomava ação aí de parte, né? E outros momentos em que o juiz ele era o juiz mesmo, aquele juiz imparcial. Hoje, com as alterações do pacote anticrime, a intenção foi dar ao processo penal a característica de acusatório, que é a melhor opção, né? Aí para uma equidade, para uma eficácia, né, dos atos processuais e do processo em si como um todo, né, tendo um juiz imparcial e o juiz efetivamente equidistante das partes, né? Então, isso é muito importante. Porém, né, o 135 do CPP ainda não foi revogado, não deixou de ser revogado, ele está em vigência. Então, caso o juiz fique com dúvida em alguma coisa, em alguma prova, ou ele ache que uma testemunha que foi citada na instrução, né, aquelas testemunhas referenciadas, precisa ser ouvida, ele vai determinar a oitiva dessa testemunha, ainda que uma das partes, ou a defesa ou a acusação, não tenham solicitado. Então, ele acaba, como ele é o destinatário das provas, o juiz é o destinatário das provas, tá? As provas têm que ser produzidas para ele, para o convencimento dele, convencimento para acusar ou para absolver, né? Para condenar ou para absolver. Então, quando ele fica em dúvida, a fim de esclarecer alguma coisa, ele pode, né? Apesar de que essa é a grande briga, né? Dos garantistas aí, se o juiz ficou em dúvida, né? A obrigação de produzir provas condenatórias é do Ministério Público. Se o juiz ficou em dúvida, o Ministério Público não foi competente na sua atuação, tá? Então, o juiz não poderia aí produzir ele provas oficiosamente sob pena de ofensa aí a sua imparcialidade, né? Afinal de contas, ele não é parte e ele não poderia praticar atos de parte, tá? Então, ele ofende tanto a imparcialidade como a impartialidade, tá? Então, isso é muito importante da gente frisar aqui. Claro, se você pega aí pela frente, se você tem um juiz que é garantista, ele não vai utilizar o 135, ele vai falar, não, eu deixo de aplicar, e a função de comprovar os fatos aí é do Ministério Público, né? E de contravertê-los é da defesa. Então, não sou eu que vou pedir a oitiva de alguma testemunha, a produção de alguma prova, né? Não sou parte, sou juiz. Tá? Então, e se você pega um juiz que tem uma mentalidade inquisitória, né? E a gente tem aí sérios estudos sobre a mentalidade inquisitória, né? Então, e tem até uma teoria que ela é utilizada, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu apaguei. É a teoria da dissonância, tá? Dissonância cognitiva. Essa teoria da dissonância cognitiva fala que explica, né? Ela usa a psicologia para explicar que o juiz, quando ele tem uma mentalidade inquisitória, ele vai já ter feito um pré-julgamento na mente dele e ele vai utilizar todo o arcabouço jurídico e todas as provas que ele possa se embasar para condenar aquela pessoa. É mais ou menos isso. Claro, gente, é muito mais complexa, né, a teoria, mas só para vocês entenderem, tá? Então, o 135 ainda está em validade, então o juiz ainda pratica aí algumas ações instrutórias, tá? Lembrando que a instrução vai ficar a cargo do juiz do julgamento, tá?
E os atos anteriores de investigação, do inquérito policial, vai ficar todo a cargo do juiz das garantias. Então, a gente tem essa grande diferença hoje que vocês não podem esquecer, tá? E o juiz também pode praticar atos de documentação sem caráter de escritório, né? Subscrição do livro da serventia, da vara, tá? Então, ele pode determinar aí a vara que pratique algumas coisas. E, gente, vou falar pra vocês, né? Eu que trabalhei anos aí na assessoria do judiciário, muitos atos são de documentação, muitos atos. E na maioria das vezes, as decisões... os despachos e as decisões, eles já são seguidos de inúmeras determinações de documentação. Então, você precisa ter em mente não só o processo em si, você tem que ter em mente também todo o procedimento cartorário, né, da vara ali criminal, da vara da família, da vara civil, para você já determinar que a serventia faça algumas coisas, né? A maioria, claro, a maioria delas o pessoal sabe, o pessoal trabalha há anos aí, tem treinamento, né? E então, mas a gente sempre a gente sempre minuta lá. Eu sempre minutava já com o passo a passo, né, para facilitar a vida, até daquele serventuário que tá na sequência pegando para cumprir aquele despacho, aquela decisão, para já agilizar as coisas, movimentar mais rápido os processos, né, possível. Então, na maioria das vezes, as decisões e os despachos já são aí seguidos de atos de documentação pelo juiz, tá? Então, esses são os 3 tipos de atos do juiz. Atos dos auxiliares da justiça, gente. Então, são atos de movimentação, atos de comunicação e execução e atos de documentação. Os auxiliares da justiça, gente, enquadra-se todos que não são parte e juiz, tá? Então, todos os auxiliares aí, o técnico judiciário, o analista judiciário, o assessor judiciário, o assessor jurídico, o assistente jurídico, todos eles são auxiliares da justiça, tá? E todos eles são responsáveis aí por movimentar o processo, por praticar atos de execução, atos de comunicação, atos de documentação. Então, atos de movimentação, gente, é o desenvolvimento do processo, né, dentro do Projúdi hoje em dia. Então, conclusão, abertura de vistas às partes, encaminhamento de autos para terceiro. Deixa eu abrir um processo aqui para vocês terem uma ideia. Eu vou mostrar só a movimentação, tá, gente? Não vou mostrar nenhum conteúdo, porque os processos são sigilosos, né? Então a gente não pode. Mas só para mostrar para vocês, tá? O que os atos de movimentação que as partes praticam, tá? Então aqui não tem informação nenhuma do processo, tá? Só tem os movimentos, o número do movimento. Deixa eu virar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Ai, será que é aqui? Não. Ai, gente. Que coisa, por que eu não consigo virar essa câmera? Que doido. Play. E aqui eu não sei, era pra estar aqui no cantinho. Tá, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, então, gente, atos de movimentação, tá? Então, aqui fica o número da movimentação no Projúdi, para quem nunca viu o Projúdi, tá? Aqui fica a data das movimentações. Aqui é o tipo de movimentação, tá? Então, vejam, todas essas movimentações aqui, arquivamento definitivo, recebimento dos autos, juntada de anotação de baixa, remetidos os autos para o distribuidor, juntada de certidão, juntada de... Não, esse aqui é da advogada, juntada de termo de compromisso. Não, esse aqui foi praticado pela estagiária do fórum, lá da vara da família. Leitura de intimação realizada, essa daqui é da parte, deixa eu erguer um pouquinho aqui, tá? Expedição de intimação e expedição de certidão explicativa. Isso tudo, gente, são atos da parte, são atos dos auxiliares da justiça, tá? Ai, deixa eu arrumar a câmera aqui. Acho que agora não vai cair. Então, gente... Tudo isso que vocês viram aqui, quem basicamente movimenta o processo os auxiliares da justiça. Quer ver? Ó, se eu marcar aqui em atos do magistrado,
Vamos contar quantos atos o magistrado praticou, tá? Magistrado, 1, 2, 3. 3. Nesse processo inteiro, o magistrado praticou 3 atos. Então, ele teve 3 decisões, 2 decisões iniciais e uma sentença. Olha só, gente. Agora, do servidor, vamos tirar do magistrado, vamos colocar do servidor, tá? Aqui também a audiência, a gente marca servidor, porque quem faz a movimentação da audiência são os servidores. Então, vamos lá. Eu vou perder as contas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 atos, né? Contra não, mas né? 3 do juiz e 21 atos dos servidores, tá? Então, assim, vejam, percebam a importância dos servidores, né? Dos auxiliares da justiça aí, que são os responsáveis pelo desenvolvimento do processo de uma forma ampla, né? Então, conclusão, abertura de vistas às partes, encaminhamento de autos para terceiro, né? Encaminhamento de autos para o distribuidor, encaminhamento de autos para o perito, encaminhamento de autos para o contador, todos são atos praticados pelos auxiliares da justiça, tá? Atos de comunicação e execução, também pelos auxiliares da justiça, vão ser atos de cumprimento das determinações do juiz, citação do réu, notificação, intimação, todos são atos de comunicação e execução praticados pelos auxiliares. Atos de documentação certificam e dão fé aos atos de execução, né? Então, certifico que o oficial de justiça, quando não encontra alguém, ele certifica no processo que ele não encontrou a pessoa a ser citada, daí ele explica o porquê. A ausência não encontrou porque a pessoa não estava ausente, a ausência de informações para o endereço, tá? Tudo isso vai ser certificado, então a gente certifica no processo. Eu fiz muito disso também, óbvio. Certifico no processo que estou juntando a sentença de um outro processo nesse processo, tá? A fim de instruí-lo, né? A fim de que não hajam decisões conflitantes, tá? Certifico que realizei busca, certifico que fiz tal coisa, tá? Então, tudo isso é importante. Hoje, na defensoria, eu certifico várias coisas que vão acontecendo no curso dos atendimentos, né? No curso do processo. Certifico que perguntei, indaguei a parte sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa, e ela me respondeu A, B e C, tá? Então, eu certifico isso, envio para o defensor daquela pessoa, tá? Olha, as informações colhidas foram essas, a documentação enviada foi essa, tá? Então, isso é muito importante, isso faz parte aí, tá? Então, espécies de atos processuais, simples, complexos e compostos, tá? Então, os atos simples são a manifestação de vontade de só uma pessoa, de só um órgão monocrático ou colegiado. Então, denúncia, sentença e acórdão, tá? São atos simples, tá? Atos complexos, formado por um conjunto de atos. Então, audiência, sessão de julgamento. Então, é um ato complexo, uma audiência, né? Você tem o juiz, você tem os advogados, você tem, dependendo, o promotor, né? Quando é necessária a presença de um promotor, porque sabem que o Ministério Público não intervém em todas as ações. Vocês sabem disso, né? Ele vai atuar como fiscal da lei quando envolver aí interesse de menor, de incapaz, direitos indisponíveis, né? Então, quando forem essas as questões, o Ministério Público atua. Vamos supor que seja um processo de divórcio em que não há menores, não há incapazes, tá? Os direitos são disponíveis, nesse caso, né? O divórcio, de dissolução do patrimônio ali, né? Partilha. O Ministério Público, ele não precisa atuar nesse processo, tá? Ele não tem aí obrigatoriedade. Se ele quiser, né? Ele é cientificado e ele verificando que não há interesse dele, e o interesse do Ministério Público está previsto na lei orgânica dele, tá, gente? Então, a lei orgânica é que define, a lei orgânica do órgão é que define lá a competência para a atuação dele, tá? Idoso, né? Se tiver idoso, o Ministério Público tem que atuar. Então, vejam que não é em todos os atos, mas nos atos complexos, geralmente,
a atuação do MP aí, tá bom? E claro, no processo criminal nem se fala, né? Ele é parte, ele é a acusação, né? Então, ele tem que participar sob pena de nulidade absoluta do ato, tá? Assim como a defesa tem que participar, tem que ser cientificada de todos os atos sob pena de nulidade, tá? Aí, claro, a nulidade tem que ser demonstrada para ser uma nulidade absoluta, né? Senão vai ser uma nulidade relativa e o processo vai seguir, tá? Atos compostos, manifestação de vontade de uma pessoa cuja eficácia depende da manifestação de outra. Exemplo é o perdão do ofendido aqui, tá? Porque o perdão, ele precisa ser aceito, né? Então, existe essa possibilidade aí, porque senão a pessoa, vamos supor que a pessoa queira provar a sua inocência, então não se aplica o Instituto do Perdão, o processo segue, né? Outra coisa que a gente pode dizer que é ato composto, que não tá aqui, mas no cível depende, a desistência da ação após a citação do réu é um ato composto, tá? Porque vai depender aí da concordância do requerido sobre a desistência, tá? Então, a desistência, ela se torna ato composto após a citação. Antes disso, não, tá? Termo, gente. Os termos, de uma forma geral, é um documento lavrado pela serventia, tá? E pela serventia, que a gente fala, pelos auxiliares da justiça, tá? E ele serve para documentar alguma situação também, né? Assim como as certidões. E ele tem o termo tem relevância interna para o processo, tá? Não tem, às vezes, uma relevância externa, porém, o termo ele é importante em algumas situações, tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos: termo de autuação, termo de juntada, termo de conclusão, termo de vista, termo de recebimento ou retorno, termo de apensamento e termo de desentranhamento. Hoje, gente, esses termos, eles são feitos no Projude, eletronicamente, né? Então, às vezes, o serventuário nem coloca o termo termo, né? Ele coloca lá, certifico que, ou ato ordinatório, né? Geralmente eles colocam assim, ato ordinatório. Cientifico as partes para que apresentem manifestação no prazo de 5 dias, tá? Isso é termo de vista, né? O nome correto seria termo. Mas a gente não pode esquecer que muitos dos auxiliares da justiça que trabalham aí nas varas, eles não são formados em direito, né? Então, a gente tem aí uma grande leva que não é formada em direito. Então, às vezes acaba falhando esse detalhezinho, né? Então, o termo